Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui Gabriel Sotobello, que já realizou diversos trabalhos na área de comunicação no segmento de games, sendo apresentador no antigo Baixa Aqui Jogos, que é o atual Voxel, foi apresentador da Ubisoft, no PUBG e hoje trabalha diretamente com live streams na Twitch. Sotobello, tudo bem contigo, meu velho? E aí, Alfredo, tudo certo, cara? Tudo tranquilo? Primeiramente, obrigado pelo convite aí, por chamar a gente para participar. E vamos que vamos, cara. Tamo junto, cara. É um grande prazer receber você aqui. Eu vou te contar uma coisa que eu acho que você não lembra, mas na BGS de 2017, eu encontrei você lá, né? E na época, eu tava perto de começar a faculdade de jornalismo, né? Eu comecei em 2018. Eu falei assim, eu cheguei pra você e falei, cara, tô começando agora, vou começar a faculdade de jornalismo e tal, e é por conta de trabalhos como o seu que me incentivou a fazer isso, né? E na hora você, pô, que legal, ele me deu um abraço lá na hora, foi bem legal, cara. Oh, que alegria, cara. Pô, fico feliz de ter participado aí um pouquinho nessa escolha. É uma escolha difícil, né, cara? Mas sim, que bom que a gente se encontrou e que bom que você tem essa lembrança. Fico muito feliz de coração, cara. Uma das paradas que eu mais me sinto realizado, assim, é quando alguém fala algo desse tipo, né? Que conversou comigo, que tava em dúvida, que tava com alguma ideia e sentir parte aí disso. E agora, né, você com o podcast, eu fico muito feliz mesmo. Muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? A gente entrou na faculdade, veio pandemia no meio do caminho, mas a gente continuou firme e forte lá, né? Você também foi pra outros lugares trabalhar também, conhecer novos ares. Então acho que a gente tem muita coisa desse último tempo pra cá pra colocar em dia. Com certeza, tem bastante mesmo. Temos uma tradição aqui no podcast que é o seguinte, a galera que nos acompanha aqui é tudo um bando de nerd, né? E eles querem aumentar seu repertório. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias? Seja de games, filmes, jogos, livros, qualquer coisa que você queira indicar pro pessoal que nos escuta. Olha, cara, não vou negar que recentemente eu tô jogando bastante, jogando mais do que nunca, né, em relação aos pelo menos meus últimos 3, 4 anos aí, desde quando eu entrei na PUBG e até um pouco antes, até um pouco tempo na Ubisoft. Mas hoje em dia, cara, eu tô bem focado nos games, né, por causa do meu canal, e eu tô jogando muito Street Fighter. Street Fighter é um jogo que eu tô desossando aí, tô jogando todo dia praticamente, é o meu vício aí, junto com o Zelda também. Eu inventei de jogar o Zelda novo e o Street Fighter. E agora em live eu tô jogando o Armored Core, que é o jogo dos robôs gigantes lá. Então eu tenho dedicado mesmo meu tempo a apreciar mais os games, né? Aproveitar que faz parte do meu trabalho novamente, né? Fazer lives. Então eu tô me dedicando bastante aos games. E eu sempre tô no YouTube, cara, consumindo conteúdo de YouTube. Eu consumo não só conteúdo de games, mas também de filme, alguns canais internacionais. Tem um canal muito legal que chama Every Frame a Painting, que é um canal que destrincha os filmes, assim, de maneira bem aprofundada. Ele fala sobre como construir uma narrativa, como que você bloqueia uma cena, como que o diretor X usa tal artifício. Então, acho que para indicar aí, para não ficar só no Street Fighter e no Zelda, que acho que todo mundo já deve saber, eu indico esse canal, Every Frame a Painting, que é um canal já antigo, mas tá muito atual e é muito bom para quem gosta de cinema. Boa, legal, cara. Eu joguei o Street Fighter 6 na época que ele saiu, né? Eu queria ter mais tempo para me dedicar a ele, né? Porque não dá, tipo, não dá para você pegar um jogo de luta, jogar ali um pouquinho e já era. Você tem que, de fato, se dedicar a ele. Mas, infelizmente, não sobrou esse tempo. O Zelda, eu ainda não tive a oportunidade de comprá-lo, né? Porque, enfim, tá muito caro. E o que eu tô jogando também recentemente, que você citou aí, é o Armored Core. Ah, legal. Puta jogo foda, cara. Legal, né, cara? Eu tava comentando hoje com o pessoal que
é um jogo que eu sinto que tem uma mecânica muito própria, né? Tá certo que a gente tem outros jogos da série Armored Core, mas a gente tem agora a From Software nessa alta, né? Uhum. Crescente desde Dark Souls. É muito Sim. bacana eles conseguirem investir tudo que eles queriam ali de grana e de tempo para criar um Armored Core novo. Então, cara, parece que eu tô jogando Tony Hawk, cara. Tanto botão que eu tô apertando, tanta coisa que eu tô fazendo ao mesmo tempo. É muito, muito legal. Porque é uma loucura, né? Você tem arma nos gatilhos, você tem arma no L1, no R1, e você fica, pô, Sim. e agora? E aí tem que esquivar também ao mesmo tempo. Aham. Eu nunca joguei Armored Core. Nunca tinha Uhum. jogado nenhum jogo da franquia, né? Pra falar a verdade, eu sou desses que conheceu a From Software mais a fundo por causa dessa onda de Dark Souls, né? Uhum. Inclusive eu lembro que você foi uma das pessoas que mais divulgou Dark Souls na época, né? E assim, eu até tenho uns amigos que não gostam de Dark Souls e que falaram, pô, vou passar longe de Armored Core. Só Aham. que jogando Armored Core, eu pude prestar atenção que assim, tem a essência da From Software lá, mas ao mesmo tempo não é Dark Souls. Tipo, tem a essência, mas não é. É meio bizarro explicar isso. Sim, eles têm meio que a From Software tem o próprio DNA, né? Dá pra gente dizer assim, porque o próprio Sekiro, o próprio Bloodborne é mais Sim. parecido, né? Mas o Elden Ring também tem uma pegada mais de Dark Souls, mas você sente, né, cara, que o jogo foi feito pela mesma empresa, tanto pelo uso de alguns assets, quanto pela própria. É o DNA mesmo, né? O jeito que eles encaram ali a produção de games, essa filosofia que eles têm é muito muito presente. Mas eu concordo com você. Eu acho que o Armored Core não é tão parecido assim nesse sentido assustador, né? Que a galera Uhum. percebe o Dark Souls, que nem é um jogo assustador também, é só você ali jogar com calma e jogar pensando que é um jogo diferente, não, né? Mais Sim. um jogo de ação, que você vai longe. Mas o Armored Core, cara, é uma experiência muito bacana porque ela é um jogo difícil, mas ele não é tão punitivo quanto um jogo da série Souls. Tem os checkpoints, ele é um pouquinho mais tranquilo e ele depende mais de você, assim, não é aquela coisa do Dark Souls que às vezes você cai num buraco e, putz, tem que voltar tudo. Sim. Então ele é um pouco mais amigável nesse quesito. E ele não é um jogo de farm também, né? Não tem E, aquela coisa, não tô passando do chefe, vou farmar e ficar mais forte. Não, na verdade, ele tem aí o esquema das montagens das peças. Eu fiquei preso num boss ali e eu fiquei horas e horas e, putz, não tô vencendo. Eu não conseguia nem, tipo, chegar na metade da vida dele. Aí eu fui, né, na internet dar uma olhada como é que a galera tava fazendo pra passar daquele boss. A pessoa me indicou, o youtuber do caso que eu vi lá, me indicou uma build nova, né? Um outro tipo de build que eu não tava uhum. usando. Quando eu troquei, aí, mano, eu falei, caramba, ficou bem mais fácil. Olha, é tudo uma questão de você acertar a sua build. Sim, cara, ele é um jogo muito. Ele é um jogo de videogame que representa muito o que é o videogame como a gente conhece na época do Play 2, né? Ele não tem mundo aberto, ele é um jogo ali que você tem as fases, e nesse Uhum. sentido de você ter a sua montagem, a sua build, é algo que a grande profundidade do jogo tá na personalização dos mechas, né? Dos Armored Core. Sim. Então, isso também me chamou bastante atenção, porque cara, pessoalmente, eu amo jogos de mundo aberto. Tô jogando, como eu falei, o Zelda, tô jogando o Elden Ring também. Mas assim, você pegar um jogo que traz aquela certa nostalgia de videogame, de jogar um jogo de Play Uhum. 2, né? Quando as coisas eram mais simples, mas você pegar um jogo hoje que traz essa nostalgia, mas traz também toda a novidade, toda a capacidade Sim. de aprofundar a mecânica, de pô, trazer uns mechas mó bonitões, é muito legal isso. Acho que tava faltando. Então, mais um acerto aí da From Software, né? O software tá no melhores momentos dela, cara. Velho. Sim. Eu sempre cito ela porque eu falo, ela é uma das poucas que. Ela criou o Souls-like, por assim dizer, Uhum. e ela é uma das poucas que inova dentro desse estilo, né? Eu acho que fora ela, tem muito clone de Dark Souls por aí, né? Mas fora ela, eu acho que talvez a Koei Tecmo, com os Nioh dela, Aham. consegue trazer uma coisa um pouco diferente. O resto é muito, vou tentar fazer igual Dark Souls. É, cara, eu tava vendo um vídeo sobre isso hoje, inclusive, né? Quando a gente tinha os jogos que eram chamados de clones. Não sei se você Sim. lembra do Doom, né? Que todo FPS que veio depois era Uhum. um clone de Doom. Hoje em Sim. dia a gente tem o estilo.
Souls-like, que é realmente um gênero, né, inventado pela From Software. Não significa que o jogo é um clone, mas tem muito jogo que parece só um clone, né? Um clone mal feito, muitas vezes. Primeiro Lords of the Fallen. Não sei como é que Isso. agora tá até saindo novo aí, não sei como é que vai ser. Aham, é verdade. Eu tô curioso pra ver como é que eles vão fazer nesse novo, porque ele tá até rebutando a franquia. Tomara que eles façam alguma coisa interessante. Eu quero novidades, né? Não precisa ser tipo uma cópia. Sim, o Lies of P me interessou bastante. Não sei se você chegou a ver Também. que do Pinóquio, né? Uma releitura. Eu gosto dessas releituras, assim como o Bloodborne, né? Tem toda essa pegada de Lovecraft. Eu acho Uhum. muito legal puxar essa releitura de obras tão conhecidas, né? O Pinóquio, por exemplo, é uma obra tão conhecida, tão difundida, e trazer ali ele nessa pegada de Souls-like, com essa atmosfera bem mais densa, né, Uhum. mais pesada, assim. Eu tô botando bastante fé. Eu joguei a demo e tô bem ansioso. Eu tô esperando por ele também. Que assim, o meu favorito, todos esses assim, é o Bloodborne. Né? Foi Bom, o primeiro que eu entrei assim no gênero e tudo mais. E o Lies of P, ele me remete muito a Bloodborne. Por isso que é eu tô muito verdade. interessado nele. Aquela coisa meio vitoriana, né? Tem uma pegada bem Adoro esse. parecida. É muito legal mesmo, cara. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu queria que você contasse um pouco como foi que começou essa sua jornada trabalhando nesse segmento de games, né? Tipo, como na parte de comunicação. Foi lá no Baixa Aqui ou você teve algum lugar antes do Baixa Aqui? Então, o meu primeiro emprego foi numa lan house. Eu trabalhei no caixa de uma lan house. Eu gosto de falar É. que esse foi o meu primeiro contato com a indústria de games, né? Mesmo sendo ali a pontinha, né? Com as lan Uhum, houses, eu tenho um carinho muito grande por essa época, porque foi a época que me fez conhecer muita gente. E, inclusive, eu conheci um amigo meu, o Cláudio, que trabalhava no Baixa Aqui na época, e eu já estava saindo da lan house que eu trabalhava, e, pô, ele sabia que eu gostava bastante de jogo, sabia que eu era um cara que jogava bastante, e ele estava saindo do Baixa Aqui porque ele ia fazer uma turnê com a banda dele, fazer uma turnê na Ah, que Europa com a banda legal. dele. Aí ele falou, cara, você não quer tentar uma vaga lá? Aí eu falei, nossa, eu não sou muito assim de escrever, eu nunca fui de escrever blog, de escrever bastante, assim, Uhum. mas tá, vamos lá, né? Vou fazer um intensivão aqui e vamos ver o que acontece. E aí eu comecei a ler bastante o Baixa Aqui, comecei a entender como era esse estilo de texto, né? Tanto de site quanto de revista na época, né? Que tinha bastante também revista, e eu sempre consumi revista, eu sempre tive lá Nintendo World da vida, e Uhum. foi o meu primeiro contato assim com essa parte mais de jornalismo, né? Dos games. Foi o que me fez pensar, pô, que legal, cara, tem gente que trabalha, que vive escrevendo sobre games, né? Mas isso ficou dormente lá para mim quando eu era adolescente, e aí voltou nessa época da Lan House, que eu tinha ali os meus 17 para 18 anos. Então eu fiz o teste no Baixa Aqui, era um teste que tinha uma prévia de StarCraft 2, né, para fazer na época, Da hora. e era um teste todo no Notepad, para não usar ali o auxílio do Word com o corretor. Uhum. Era um teste ali bem raiz mesmo, quase foi no papel ao maço. Que Mas da hora. esse foi o meu primeiro contato. E, assim, eu fiz o teste, esperei ali algumas semaninhas, e, para minha surpresa, eu fui chamado, né, para o Baixa Aqui para escrever a parte ali do Baixa Aqui Jogos na época. E aí, cara, aí foi o começo de tudo, né? Quando eu comecei a me aprofundar ainda mais, ainda também tinha muito espaço para aprimoramento, né? Eu fui Uhum. melhorando a parte da minha escrita, fui lendo mais, li bastante coisa internacional também. Então eu caí meio que por indicação de um amigo meu no começo, que era tudo mato ainda, né? Se for pegar ali 2007, 2008, que foi quando eu entrei no Baixa Aqui, Uhum. a gente tinha pouquíssimos sites de games, assim. Era Sim. até estranho, porque o pessoal perguntava: ah, você trabalha no Baixa Aqui? É para baixar coisa, baixar aplicativo? Baixa Aqui Jogos é para baixar jogo? E eu não. Eu tinha que falar que o Baixa Aqui Jogos era uma revista eletrônica de games, que era o que fazia o Porque pessoal tinha entender. o Baixa Aqui, Sim, sem ser o Baixa Aqui Jogos, e que realmente era download sim. de software. Né? Eu baixei muita coisa ali Nossa, naquele site. muito, muito.
E aí depois veio esse segmento que era o Baixa Aqui Jogos, e eu também fui dos que pensei, tipo, eu olhei ali, Baixa Aqui Jogos, e falei, deve ser site de download de jogos, né? Na época que a gente pirateava muitas paradas, né? Aí eu entrava, não, era um site de notícias, mas fui acompanhando. Sim, cara, é curioso, né? Eu acho que o nome, eu sempre fui meio assim com o nome, posso dizer, né? Porque eu acho que Baixa Aqui Jogos é um nome que não significava muita coisa pra gente que estava ali escrevendo sobre games, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo ele puxava todo mundo para ir lá, curioso, ver se dava para baixar os jogos. Sim. Então a galera acabava ficando, como você mesmo falou, né? O pessoal entrava para baixar jogo, mas era só um site do Baixa Aqui sobre jogos. E aí acabou pegando, né? Eu acho que remetia muito à internet daquela época. Isso, é verdade. Esse termo, tipo, baixar coisas, que ainda usamos hoje em dia, mas é muito pouco, né? Mas naquele tempo, quem utilizava a internet era muito entusiasta nessa coisa de baixar, de fazer download. Então eu Sim, acho que remetia muito à internet daquela época. exato. O nome Baixa Aqui para o site de downloads, né? Eu acho genial. Assim, eu acho que é um produto muito brasileiro, né? Eu gosto de nomes assim que trazem o espírito brasileiro e eu concordo, eu acho que representa muito a época da internet. Hoje em dia, pouca gente conhece o Baixa Aqui, viu? A galera aí Sim, mais mano. nova não pegou, porque foi uma febre absoluta praticamente ali na época da internet. Todo mundo que acessava a internet conhecia o Baixa Aqui, porque ia lá baixar o antivírus, ia baixar, sei lá, o Kalite Codec Pack, né? É. O Nero, mas putz, passou um tempo ali com a chegada dos celulares, principalmente, que o Baixa Aqui caiu ali no esquecimento, né? Isso pra galera que tá nos escutando, né? Eu até comentei lá no começo quando eu tava apresentando o Gabriel, né? Mas o Baixa Aqui hoje é o atual Voxel, né? Isso. Pra quem não tiver manjando aí, passou por várias mudanças de nome, né? A gente vai chegar lá. Eu lembro que ali por volta de 2012, já tinha um tempinho, né? Foi quando começou o Checkpoint. Isso, é verdade, cara. 2012 começou o Checkpoint. O Danilo Amoroso apresentava uma versão Sim, semanal, né? E aí eu eu lembro. passei a fazer o diário, o vídeo diário de notícias lá do Baixa Aqui Jogos, que era o Checkpoint. E foi um projeto que, pô, o Danilo estava focando um pouco mais no Tecmundo, né, nessa época. Uhum. E aí, cara, eu comentei, pô, a gente consegue fazer um vídeo de notícias todo dia. Dá para fazer. Eu faço um template aqui na edição de vídeo, a gente corta rapidinho e eu mesmo consigo editar e publicar. Aí eu mostrei para o pessoal lá da gerência e a gente começou assim, fazendo o Baixa Aqui diariamente. No começo teve uma certa resistência do público, né? Porque o pessoal estava acostumado, e naquela época a internet era muito mais parecida com a televisão do que hoje, né? Porque Sim, são sim. programas mais fixos, era mais difícil de você mudar quando você consolidava um formato. Então a gente enfrentou uma certa resistência. Olha aí, o trocadilho. E Não. depois, e depois a resistência abraçou a gente, né? Porque o pessoal gostou bastante do formato diário, a gente conseguia trazer muitas informações com aquele imediatismo da notícia, né? Você que é jornalista sabe o quão Uhum. importante é isso. E também, cara, o Baixa Aqui foi um projeto muito. O Baixa Aqui, o Checkpoint foi um projeto muito legal e que eu tenho bastante orgulho ali de participar do comecinho e de pegar aí toda essa evolução dos conteúdos para a internet no geral, né? Você diria que foi a sua transição por exemplo, você trabalhava muito na parte escrita, Sim. mas foi a sua transição a partir do Checkpoint para a parte mais de vídeo? Aham. Então, a parte da transição, eu era contratado como redator, né, Sim. no Baixa Aqui, e eu fiquei 5 anos. Aí eu saí do Baixa Aqui em 2012, e aí, cara, quando eu estava para receber o Dark Souls, que eu tinha comprado o Dark Souls lá em Uhum. 2012, eu fiz um vídeo assim totalmente descompromissado, mostrando um unboxing do Dark Souls. E aí o Hum. meu ex-chefe viu esse vídeo e falou: cara, você tem que voltar. Agora a gente está investindo em vídeos, não precisa mais escrever, porque a minha saída do Baixa Aqui ela aconteceu porque
eles decidiram parar com as especializações. Então, eu não escrevia mais só sobre games, que era o meu, né? Era o que eu tinha especialidade. Eu passei a escrever sobre aplicativo de celular, sobre aplicativo para PC, sobre conversor de imagem. Então, eram coisas que eu não tinha prazer em escrever, e aí a gente acabou se separando. Então, quando eu fiz esse vídeo do Dark Souls, meu chefe viu, foi muito engraçado, porque eu fui contratado por causa de um vídeo que nem era para eu ter feito, sabe? Eu postei no meu canal como não queria nada, assim, não tinha o intuito, não tinha o objetivo de virar um influenciador, mas é o que eu falo pro pessoal, às vezes você faz vídeo, você faz stories, você faz conteúdo, você faz qualquer coisa que seja, se você não precisa ter 1 milhão de views, às vezes um view, uma pessoa certa que assiste é o que vai mudar a sua vida. Então, é algo assim que representa muito o fato daquele reforço em consistência, né? E que eu acabei vivendo na pele, né? Então, eu voltei aí como apresentador, e o Checkpoint, ele surgiu depois das lives para mim. Eu já fazia as lives lá no BJ, né? Que eram as lives aí diárias também que a gente tinha. Tanto que quando eu comecei a fazer o Checkpoint, o pessoal falava, olha lá, o cara das lives, o cara que faz as lives. Verdade. Eu lembro do Checkpoint do Danilo falando, dane-se, é GTA V. Nossa, isso aí é muito bom, né, cara? Na época que tava começando a sair as notícias. É engraçado que GTA V tá aí até hoje, né? A gente falava lá 10 anos atrás e tá aí até hoje. Até hoje a Rockstar tá relançando ele aí pras novas plataformas. E, tipo, foi um jogo que deu muito certo pra ela, né? GTA já era um fenômeno, mas, porra, ela criou aquele GTA Online, aquilo ali virou um ganha-pão dela, praticamente. É um dos jogos mais bem sucedidos aí do mercado. É um absurdo, cara. O GTA é um fenômeno absurdo. É impressionante como eles conseguiram tirar proveito, né, de um jogo. Mas é um jogo também que, se você for analisar, ele tem uma fundação, uma estrutura muito forte, né, cara? É um jogo que ele é muito sólido, a parte da física, tudo que ele oferece, tanto que tem os roleplays, tem um monte de coisa, porque os caras realmente mandaram muito bem com o jogo, né? Então, rende, não é à toa que rende, né? Não é um jogo que tá ali de graça, ele realmente tem uma estrutura muito boa. Eu não sou muito o cara do online, né? Eu jogo mais single player. E a campanha single player do GTA é uma das campanhas assim, mais incríveis que eu já joguei. Comparado com muitos jogos de mundo aberto, que você sabe, você já teve essa sensação do jogo às vezes ficar um pouco repetitivo, sabe? Aquela coisa, putz, vou fazer isso de novo. Eu não sentia isso no GTA. Cada missão era uma experiência diferente. Sim, sim. A narrativa, eles dão aula, né, com narrativa, eles sabem muito bem como prender o jogador e como trazer a narrativa para o mundo dos games, né? Porque não é só uma cutscene, não é só um videozinho, eles conseguem integrar tudo muito bem. Eu acho que o GTA 6 ele tem uma tarefa muito ingrata também agora, né? Porque ele vai ter o hype do GTA 5 em cima dele, então ele tem aquela meio que obrigação de pelo menos estar à altura do GTA 5. Sim. Cara, e se você for pensar, todos os GTAs tiveram uma tarefa ingrata, né? Por exemplo, o 4, né, para bater o Vice City, o San Andreas, a sequência que veio aí depois, o 5 para bater o 4, que também era muito bom. Então o GTA tá sempre elevando aí o patamar. Na época do Checkpoint ali também, né, teve umas mudanças de formato no meio do caminho, né? Começou com aquele programa que era um apanhado de tudo que tinha na semana, mas depois se tornou uma coisa, eu não lembro agora se era diária ou se era tipo 3 vezes a semana, alguma coisa assim. Mas ele teve uma mudança ali naquele momento que foi quando você de fato assumiu como apresentador, né? Isso, a gente passou a fazer os conteúdos diários, né? Como eu comentei, que realmente a gente tinha esse objetivo de trazer as notícias o mais rápido possível. E junto com o Checkpoint, a gente foi também criando outros quadros. Teve o BJ Responde, que a galera gostava bastante, que a gente literalmente respondia as perguntas que o pessoal mandava nos comentários. E as lives, como eu falei, as lives foram pegando cada vez mais força,
porque era uma época em que a gente não tinha nenhum veículo, né, fazendo lives todos os dias, como a gente fazia, e também a gente não tinha nem mesmo influenciadores, né? Hoje a gente tem Gaules, tem nomes gigantescos, né, o próprio Lanzoca, mas era uma época muito inicial, né, desse formato de transmissões ao vivo. Então a gente começou a assumir ali a responsabilidade de não só testar alguns formatos, mas também criar alguns formatos. Isso foi bem bacana. E felizmente a gente tinha bastante liberdade criativa, o pessoal lá, mesmo com algumas ressalvas, né, o pessoal acabava liberando a gente para fazer o que a gente queria. Eu acho que nessa época, né, a gente estava recém entrando na geração do PS4 e Xbox One, né, que foram os consoles que vinha com aquela ferramenta de você fazer live por Uhum. eles, né, diretamente com eles. Mas antes disso, era caro o equipamento para você fazer live, né? Você tinha que ter uma placa de captura, um microfone Sim. adequado, né? Então, por isso que a gente não tinha tanta gente naquele tempo fazendo live, né? Principalmente no YouTube ou, sei lá, Twitch, influenciadores de modo geral. Então vocês meio que foram pioneiros nisso aí. Cara, a gente não tinha nem a Twitch, né? Era o Justin.tv na época, depois que virou a Twitch. Para Uhum. comprar uma placa de captura era muito caro, era tipo quase R$ 2.000 naquela época. Hoje aí, sei lá, com inflação deve dar uns Nossa, R$ 5.000. tá caro, viu? E todo o equipamento que você precisava, o computador tinha que ser bom também, tinha que ter um- um- uma configuração ali bacana para conseguir rodar tudinho. Então, realmente, a gente teve o privilégio de estar numa empresa e de ser uma ideia que a própria empresa também apostou, né? E foi bem acertado. Depois, com o tempo, entrou a Mari também, apresentando o Checkpoint junto com você, né? Vocês às Sim. vezes alternava. E das lives, eu lembro, tanto de você junto com a Mari, eu lembro das lives de Resident Evil com o Demartini, cara. Sim, cara, essa daí todo mundo comenta. A live do Resident Evil é engraçado porque a gente não tinha noção naquela época. A gente, com uma empresa aqui de Curitiba, né? Muita gente não sabe, mas o Uhum. Baixa Aqui é daqui de Curitiba. Sim. Como alguém que trabalha nesse segmento, pode ser não só na parte de games, mas na parte mesmo de mídia, você não encontra muitas pessoas fazendo isso também em Curitiba. Claro que tem, né, a mídia local, tem tudo aqui que Uhum. acontece regionalmente, mas na parte de games, tinha o UOL na época, tinha o IG, todo mundo era São Paulo, cara, todo mundo era São Paulo. Então, eu digo isso porque a gente acabou atingindo, né, tantas pessoas, e o pessoal comenta até hoje dessas lives do Resident Evil, das lives Uhum. do Slender, pô, tem um monte Metal Gear. do Metal Gear, aham. E eu fico muito feliz, cara, da galera ter essa lembrança, porque realmente é algo que a gente fez assim, com o maior carinho. A gente fez como se tivesse fazendo para, sei lá, para jogar com os brother, né? Você deve se lembrar da live que era um clima Sim. bem tranquilo, porque realmente era, não era algo planejado, vamos fingir que a gente. Não, era tudo ali como se fosse entre amigos mesmo. E acho que um dos motivos que a gente teve essa perspectiva é que, além de ser o começo de tudo das lives, a gente também não tinha essa noção do que era fazer uma live para 700 pessoas, 800 pessoas, que era a nossa média Uhum. diária naquela época, né? E isso só passou a bater, assim, a fazer sentido na época que a gente foi para a BGS 2013, que foi a primeira BGS que a gente foi. Que aí eu vi o Uhum. pessoal esperando a gente para tirar foto, o pessoal vindo falar comigo, e aí eu fiquei, nossa, cara, é sério mesmo que a galera tá, pô, todo mundo tá gostando tanto assim, eu fiquei muito feliz, sabe? E é das paradas que eu levo para a vida, né? É algo que até hoje me motiva para muita coisa, inclusive pro canal aí que eu tô agora tocando pessoalmente. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Passando esse período de live também, né? Você ainda estava lá, passou pela primeira mudança de nome da empresa, né? Que aí deixou de ser de fato Baixa Aqui Jogos e passou a ser Tecmundo. Isso, cara. Nossa, era uma bagunça, viu? Te falar que, nossa, não dava para entender o que a galera tava querendo naquela época, porque
teve a venda do Baixa Aqui, né? O Baixa Aqui foi vendido na época. E, para ser bem sincero, cara, aconteceu tanta coisa que até eu me complico um pouco com a timeline, assim, porque foi uma bagunça generalizada. O nome, a mudança de nome, primeiro foi para BJ, não sei se você lembra, que era Baixa Aqui Jogos, e aí em 2013 mudaram para BJ, porque eles queriam... Mas ficou abreviação, né? Tipo, era a mesma coisa ainda. Sim, era abreviação, mas a gente não podia falar que era abreviação. Eram umas decisões assim que não dava para entender de onde que estavam vindo. Aí depois, cara, quando virou Tecmundo Games, nossa, foi uma tristeza. Foi um... Por quê? Porque, cara, a gente estava sendo considerado como um subproduto do Tecmundo, né? Não era mais um site independente, porque você sabe, o Baixa Jogos tinha um cacife, né? Pô, é legal, o Baixa Jogos era... Sim. A gente foi o maior site de games por bastante tempo. A gente foi maior que o UOL, maior que IG, em termos de acesso, né? Era o que eu acessava todos os dias, praticamente, para ver notícias de jogos. Pois é, cara. E aí rolava isso, eram várias decisõezinhas, assim, que a gente não concordava. Eu falei, né, que, pô, a gente tinha liberdade criativa, mas tem o outro lado também. Por exemplo, a gente não podia colocar o nosso nome no arroba do Twitter, porque eles não queriam que a gente fosse maior do que o site, sabe? Nossa, que frescura. Não queriam que a gente tivesse mais relevância do que o site, o que é uma grande besteira, né? Porque uma vez que a pessoa cresce, o talento cresce, o site está crescendo junto. Exato. E, tipo, pega pelo fato de que você estava lá apresentando. Quando você saiu, não é a mesma coisa para quem está assistindo, cara. Exato, exatamente. Então tinham vários detalhes assim de gerenciamento, incluindo essa mudança de nome, o fato de que eles não conseguiam fechar vendas, né, conteúdos patrocinados. A gente fazia live, teve live que a gente fez da E3 para mais de 100 mil pessoas. Você deve lembrar também das coberturas da E3. Eu lembro de você pirando lá com o Shenmue 3. Essa daí também é clássica. Teve uma aposta, não rolou uma aposta com alguma coisa. Eu acho que era você raspar o cabelo, alguma coisa assim. Eu acho que era, e não sei se eu cumpri essa aposta aí não, mas eu acho que foi algo assim. Mas enfim, cara. Isso, tipo, saiu o Shenmue 3. Você estava dentro do seu esperado? Você ficou satisfeito? Nossa, eu nem joguei, cara. Eu achei... Nossa! Caraca, mano! Assim, o hype é real, eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei feliz pelo fato do jogo existir. Porque era um jogo que tava há tanto tempo num limbo, e eu ficava chateado pelo Yu Suzuki, né, que é o criador, de ele não conseguir render aí o projeto. Mas, assim, esses dias eu voltei a conversar sobre o Shenmue com os amigos meus, e eles falaram, cara, é um jogo que, assim, é pesado para jogar, é um jogo muito, muito lento, e o principal motivo que me fez não querer jogar foi o sistema de combate, que mudou muito, ficou muito simplificado, não tem mais aquela coisa que eles puxavam meio que do Virtua Fighter, uns combos mais específicos mesmo, né? Então eu falei, cara, e como a gente estava conversando aqui, né, Alfredo, que tem tanto jogo de mundo aberto, tanto jogo que você fica ali 70, 80, 90, 100 horas jogando, e a gente tem que escolher, né, cara? Hoje em dia, por exemplo, em vez de jogar o Shenmue, eu parti pro Elden Ring, parti pro Zelda, o próprio Street Fighter, né, que eu jogo bastante. Não rola mais jogar tudo que sai, a gente não consegue dar conta. Então, jogar um jogo ali que ia me deixar frustrado, eu preferi partir para alguma coisa que eu já sabia que ia ser legal. Eu conheço o Shenmue só de nome. Eu vejo o pessoal falando sobre ele, eu sei da importância que ele tem com o mundo aberto, né? Mas, assim, o que eu ouvi o pessoal comentando é que Shenmue 3 praticamente é um filler. É Ele isso. não avança a história em nada, cara. E aí eu fico pensando, pô, a galera esperou tanto uma continuação pra vir um negócio que tipo, não avança aquela parada em nada. Eu não sei como é que eu me sentiria se eu fosse fã, sabe? Cara, eu assisti esses dias um vídeo de quase 2 horas sobre o Shenmue, do cara explicando o que acontece no jogo, como que o jogo funciona, e você tem, tipo, uma jornada ali de, sei lá, 14 horas, e você tem, tipo, 15 minutos de avanço na história, que é o finalzinho, quando você encontra o Lan Di lá, que é o vilão, e mesmo assim não resolve nada. Então, pô,
Aí não dá, né? Como é que eu vou jogar um jogo desse, sendo que tudo que falam é que ele é um filler, exatamente. É que Shenmue, alguém me falou isso esses dias aqui, eu acho que foi até no podcast. É que é tanta gente que a gente conversa que eu não me lembro exatamente quem foi. Mas a pessoa, ela me explicou o seguinte, que Shenmue, quando ele foi criado lá naquela época para o Dreamcast, o plano do cara era tipo fazer uma franquia de, sei lá, de uns 10, 12 jogos. Uhum. Então, o Shenmue 3 ele seguiu esse aspecto, só que tipo, ele não evoluiu o que ele deveria ter evoluído em tantos anos. Né? Uhum. Ele era um jogo que seria exatamente o jogo que teria saído naquela época. Exato. E o Suzuki, que é o criador, ele é um cara que ele assumidamente não joga videogame. Ele fala, eu não jogo videogame, Uhum. eu só vou lá e faço. E por isso que o design do jogo é um pouco datado, mas assim, não dá só pra falar mal, né? Como eu comentei, Sim. o fato dele existir, o fato dele ser um jogo que tá tipo, ó, eu sou assim mesmo, eu vou ser um jogo para você jogar devagarzinho, para você abrir todas as gavetas, que você literalmente faz isso, é a pira do jogo. E assim, tem muitos fãs que apreciam por causa disso, mas não era o momento para mim. Exatamente, cara. Você era o cara do Dreamcast, né? Você teve Sim. Dreamcast, né? Eu tenho, tá aqui atrás do meu cenário, galera que assiste Da hora. a live. Tem uma tatuagem do controle do Dreamcast no braço também, e eu gosto muito do Dreamcast por ser um console assim que é muito simbólico na minha vida, né? Quando eu peguei o Dreamcast, foi quando eu vi tudo com os polígonos tudo redondinho, eu falei, cara, olha o Sonic, tá redondinho, não tem como ficar mais perfeito do que isso, e foi o meu contato assim com essa nova geração, e foi o primeiro console. O 64 eu peguei assim a transição de geração do Super Nintendo para o 64, mas eu não tinha muita consciência, sabe? Não tinha muita consciência do que era a indústria dos games. E quando chegou o Dreamcast, eu já estava lendo sobre ele faz tempo nas revistas. Então foi algo muito tipo, nossa, e daí finalmente consegui comprar, né? Meu pai me deu de presente e foi um sacrifício para a gente ter também o console. Meu pai, né, se matava de trabalhar para conseguir aí me dar de presente. Então eu tenho uma paixão muito forte pelo Dreamcast. Eu tive pouco contato com o Dreamcast, mas recentemente, né, eu comprei um console portátil. Desses que vem fazendo. Tem vários modelos aí fazendo sucesso aí, né? Da Amberlink. É um RG 353PS, o nome do modelo. E ele emula Dreamcast. Ah, que legal. Eu coloquei alguns jogos de Dreamcast nele pra jogar. Alguns são jogos que eu conheci que eu joguei em outras plataformas, mas tipo, mesmo assim, eu acho bacana, tipo Marvel vs Capcom 2, né? É, o Soul River que eu joguei no PS1, que tem a versão do Nossa, Dreamcast. Então, muito assim, bom. E eu lembro que na época eu vi o Dreamcast nas revistas. Eu conheci muito ele, passou primeiro do Disney Crush, né? Que eles sortearam o modelo de Dreamcast lá na época. Né, foi a primeira vez que eu vi o console na vida. E Aham. depois eu ficava muito. Que tinha o Resident Evil Code Verônica. Sim, jogão. Jogão, e só que assim, eu fui jogar ele muito tempo depois no PlayStation 2. Sim. Mas, nossa, quando eu vi aquilo no Dreamcast, eu falei, mano, eu quero jogar isso algum dia na minha vida. Infelizmente, consegui, mas tipo, acho que é um dos melhores assim, jogos de console, na minha opinião. Aham, com certeza, cara. O Code Verônica é um que vende o sistema, né? System Seller. O Sonic também, o Sonic Adventure é muito legal, cara. Sim. O próprio Shenmue, que a gente comentou, o Shenmue era um jogo, pô, muito, muito à frente do tempo, né? Com os Quick Time Events, com o mundo aberto. Pô, é um jogo excepcional, assim. A parte de combate também é bem legal. E é um console que ele puxa aí a nova geração da época e também traz muitos jogos de fliperama, né? O próprio Marvel's Capcom que você falou, tinha o Virtua Tennis também, que tinha nos flipper, tinha vários jogos de mirinha, que a gente chama, lembra aqueles jogos que só aparecem o House of the Dead? Então, é um console que ele tem um pouco de tudo, ele tem ideias originais, tem ideias de arcades, ele tem conexão também com a internet, estava para jogar online, né? Eu jogava o Quake 3 Arena online no 56K, e, pô, é o começo do que a gente conhece hoje, sabe? Você está ouvindo Spidercast.
o podcast de cultura geek. Quando você tava lá no Tecmundo, né? Quando eles mudaram pra Voxel, você ainda tava lá ou você já não tava mais? Não, eu saí, eu já tinha saído. Eu não lembro quando que foi que eles mudaram para Voxel, mas eu não tava lá. Eu acho que nem o Sarda tava mais, se eu não me engano. O Sarda acho que não tava também, já tinha saído, ido para Ubisoft. E eu fiquei com até o Tecmundo Games só. Aí depois já Entendi. fui para Ubisoft. Como foi que surgiu esse convite para você ir para a Ubisoft? Então, a gente fazia muitas lives no Baixa Aqui de jogos da Ubisoft. E o Panetone, que era o gerente de comunidade da Ubi Brasil, Uhum. ele sempre chamava a gente para jogar os Far Cry, jogar Trials, o Rayman, a gente sempre jogava com ele, porque, pô, ele fazia um trabalho muito bacana aqui no Brasil, a Ubisoft Brasil, né? Eu Não é lembro porque, dele. não é porque eu trabalhei lá, mas os caras realmente estavam à frente. Você deve lembrar das postagens do Facebook da Ubisoft Brasil, que eram muito boas, eles zoavam assim, O- faziam a uns memes. Ubisoft, eu diria que hoje a gente tem essa cultura de ter os jogos localizados no nosso idioma, né, e tudo mais, né? E eu acho que a Ubisoft foi, assim, não foi a primeira, mas ela foi uma das principais, assim, a, tipo, ajudar a popularizar isso, cara. Tipo, ela era muito presente aqui no Brasil. Exato, cara. Eles tiveram um papel muito importante na parte de localização da geração do 360, né, do PS3. Porque a Foi. gente, a gente teve antes lá com a Brasoft, no começo, metade dos anos 90 ali, que tinha os jogos em português, jogos dublados, mas aí teve toda a questão das mudanças de mercado, a chegada da pirataria dos jogos para PC, fizeram a Brasoft fechar as portas, né? E a localização acabou sendo deixada de lado também. E aí eram pouquíssimos jogos que a gente via com localização, né, em português, e dublagem era mais raro ainda. E aí a Ubi começou a mandar ver nos jogos, trazer também dublagem. Então, pô, a presença da Ubisoft no Brasil é algo assim extremamente importante para a indústria brasileira de games, né? E para a experiência do jogador brasileiro também. A galera, pô, tem essa coisa, essa brincadeira que a galera fica, ô, Ubisoft, pô, é Bugsoft, Ah, né? isso aí foi por causa do Assassin's Creed Unity. E É, vocês fizeram live na época, eu lembro disso aí. então, esse do Assassin's Creed Unity, cara, esse problema que deu foi por causa de uma imagem que vazou, uma foto que vazou, e a Sim. galera, tá certo, não vou também passar pano, Não, porque o jogo o tinha jogo esses tava zoado. problemas, tinha esses problemas, depois eles até arrumaram e tá certo, tem que reclamar mesmo, cara, tem problema, Exato. tem que reclamar, tá certo, mas muitas vezes depois as reclamações surgiam sem fundamento algum, assim, tipo, era legal odiar a Ubisoft e falar mal, e até hoje tem um pouquinho disso, né? E como eu estava falando, é importante também ter em mente de como a participação da empresa, né, aqui no Brasil, como eles trouxeram referência para outras empresas também. Eu Uhum. conheço, tipo, pô, empresa, a EA, por exemplo, que também começou a ter localização, começou a ter os jogos dublados. Muita gente pegou como referência a Ubisoft. Quando eu entrei na PUBG, quando eu entrei lá como gerente de comunidade, eu falei, ó, um canal que é a inspiração aí de marca de games é a Ubisoft, pelo conteúdo e por tudo que eles fazem aí para a comunidade. Exato. E o cara, quando você entrou na Ubisoft, como é que era assim, tipo, você tá trabalhando? Tudo bem que não era o cara que estava desenvolvendo jogos, é outra coisa, era Aham. publisher. Mas como é que era assim, tá tipo ligado diretamente à empresa que tipo é dona de franquias memoráveis aí pro dia de hoje? Cara, foi algo que me trouxe muita coisa, me trouxe, abriu muito a minha mente, a minha visão, abriu muito meu leque também para conhecer gente nova, né? Eu fiz vários Uhum, contatos com influenciadores, com marcas, eu descobri aí como que uma empresa funciona, né? Como é que uma publisher uhum. funciona, e felizmente a gente tinha uma equipe muito legal, tanto no Brasil quanto fora, né? Os desenvolvedores também, a maioria, né? Tinham alguns casos lá, galera que não ligava muito para o Brasil, mas Ah, mas a maioria tratava a gente super bem e era uma empresa bem. É, com bastante recurso
e que trazia muitas possibilidades para a gente também no Brasil, né? Por exemplo, a gente foi para E3 com a UB, fui gravar conteúdo de Rainbow Six no Rio de Janeiro. Foi um momento, assim, bem esclarecedor, eu diria, porque enquanto eu estava lá no Baixaqui, a gente tinha essa questão que eu comentei com você, de ser de Curitiba, de não saber a dimensão, né, do alcance que a gente tinha, e na UB foi o contrário, eu cheguei e já falei, nossa, que loucura, cara, como eu tô num lugar grande, importante agora, né, como isso faz diferença, e isso afeta até a maneira como você trabalha, né, desde fazer o primeiro contato até o amor que você tem pela empresa, né, eu até hoje, eu amo muito a Ubisoft, assim, eu acho que mudou minha vida, né, principalmente pelo fato também de que eu fui morar em São Paulo, então eu saí de Curitiba, fui para São Paulo, e isso também foi, além de mudança de emprego, teve a mudança de vida. Então é muita coisa que acabou acontecendo e foram ali quase 4 anos, eu acho, que eu fiquei na Ubisoft, e parece que eu fiquei muito mais tempo, porque eu colhi muita coisa lá dentro. Você foi antes do Sarda? Eu fui antes do Sarda. Aham. O Aí Sarda, depois. o Sarda, ele entrou no Baixaqui quando a Mari saiu, e Uhum. aí eu estava preparando as entrevistas, porque eu era o responsável por entrevistar a galera e achar o novo apresentador ou apresentadora. E aí eu indiquei o Sarda, porque eu já conhecia o Sarda por causa do Treta, que é o campeonato de jogos de luta, né, que eu organizava. E na Ubisoft eu também, eu tava lá, daí eu mandei mensagem para ele, falei, ó, Sarda, tá muito legal aqui, cara. E a gente tava precisando também de mais um apresentador, gerente de comunidade e apresentador. Eu falei, pô, você não quer tentar vir para cá? Daí meio que convenci ele, daí falei com o meu chefe lá na época, e aí ele foi também. Então eu puxei ele pro Baixaqui e Uhum. depois puxei ele para Ubisoft. Não consegui puxar ele para PUBG. Mas é claro, né? Eu falo puxei aqui no sentido de meramente uma Deu uma indicação. força, né? O Sard ele entrou porque ele tem todo o mérito dele, né? Um cara muito Exato. talentoso. Então eu só fiz a ponte ali e ele fez o golaço. Foi legal porque na época rolou o reencontro entre vocês, né? Porque tipo, teve a separação lá no Baixa Aqui, né? Na época que teve, o pessoal, pô, que triste, os caras. Triste assim, legal que eles estão seguindo seu caminho, mas triste que eles estão se separando. Depois rolou o reencontro, cara. Foi muito bacana isso. Sim, cara. Nossa, foi também pro Sarda, né? Eu digo porque a gente conversava muito, ele morava pertinho da minha casa Uhum. e é uma mudança grande também. Qualquer pessoa que não é de São Paulo e vai para São Paulo sente essa mudança gigantesca, porque é uma cidade Total. muito, muito diferente, assim, né, em comparação com, no meu caso, com Curitiba. E é muita coisa acontecendo, tanto dentro quanto fora do trabalho, né? Muita gente, você acaba tendo contato com muitas pessoas que você jamais imaginou que você ter contato. Pô, eu fiz palco com o Luciano Amaral. O Luciano Amaral é meu ídolo de Porra. criança. Eu conheci o chefe, o dono da Ubisoft. Então, é muita. São muitas reviravoltas assim que acontecem muito rápido. Qual foi o lançamento mais insano, assim, que você. Como você era da parte de publisher, né? Com certeza, a parte de lançamento, vocês estavam ligados ali pra fazer o trampo de vocês. Qual foi, assim, tipo, o lançamento mais insano que você lembra de ter feito, assim, que foi, tipo, muito foda? Cara, o lançamento mais insano, eu acho que foi o Far Cry 5, cara. Mas sim. O Far Cry 5 a gente trabalhou bastante, hein? Trabalhou bastante no Far Cry 5. E assim, tinham lançamentos que. Eu lembro que o Far Cry 5 eu peguei desde o início, quando ele estava sendo anunciado internamente, quando ele Uhum. estava tendo ainda codinome. É muito legal isso que a gente recebia os codinomes dos jogos, daí fuçava lá nos e-mails, procurava o que será que pode ser esse jogo aqui, o que será que tá rolando. Então, eu peguei desde o princípio ali até o lançamento do Far Cry 5. Então, foi um lançamento que a gente trabalhou bastante, cara, aqui no Brasil. Eu lembro que a gente teve uma BGS que teve uma réplica da igreja, né? Uhum. Do Father lá, que é o vilão. E, pô, aquela BGS com certeza foi o evento mais sinistro da minha vida. Foi o evento que eu mais trabalhei na vida de longe, assim. Tipo, o segundo lugar tá muito distante Será que naquele foi de evento. 2017?
Cara, eu acho que foi. Você lembra da igreja que tinha É o. um... Tinha um palco com For Honor, Rainbow Six. Porque nessa época eu tava muito ligado em Assassin's Creed Origins, que É, tava pra sair. então eu acho que foi, hein, cara. Deixa eu ver aqui. Acho que deve ser a mesma BGS, porque eu lembro que eu fui na BGS nessa época, e na época eu tava no palco da Ubisoft e no que no palco não, tava assistindo, né, obviamente. E o que se falava ali era Assassin's Creed Origins, Uhum. Ah, mas então foi tava sim. nessa mesma janela de lançamento do Far Cry. Foi sim. O Origins e o Far Cry 5. Foram dois lançamentos gigantes, né, cara? Duas franquias gigantes e a gente trabalhou nos dois. Agora que eu lembrei que tinha um muro de escalada do Egito também, tematizado. Sim. Foi esse sim, cara. Nossa, essa BGS foi. Então foi que a gente se encontrou, cara. Foi nessa daí. Eu te encontrei numa lanchonete que tem ali, tipo, na praça de alimentação, sabe? Eu já Aham. tava indo embora até. Eu lembro assim, vagamente, mas eu lembro. Eu tava indo embora, tava indo nessa lanchonete comprar um refrigerante. Cheguei lá, você tava lá. Então foi isso mesmo. Eu tô vendo aqui, foi realmente a de 2017. Teve a parede de escalada, tinha o Assassin's Creed Origins, tinha o palco, tinha o South Park também rolando. Depois da gravação aqui, eu vou até procurar aqui no meu Instagram e vou te mandar a foto que a gente tirou, Manda, porque manda. tá lá no Instagram até hoje, cara, isso aí. Que massa. Você trabalhou na Ubisoft por quanto tempo? Cara, eu acho que foram 3 anos. Agora, foi de 2017 até 2019 ali. Foi quase três. E aí você foi pro PUBG. Isso, aí o pessoal da PUBG me encontrou e me ofereceu a oportunidade de ser gerente de marca, aliás, de ser gerente de comunidade, né? Eu comecei como community Uhum, manager, e aí eu estudei bastante também, né? Vi a proposta, e como era uma empresa nova e que estava crescendo muito, né? A PUBG, a Krafton, eu falei, cara, eu vou tentar aqui, vou arriscar, e eu tenho também mais possibilidade de crescimento por ainda existirem várias lacunas, né, ali na organização da empresa, tudo estava sendo meio definido ainda por parte da Craft, eles estavam abrindo o escritório no Brasil, e aí eu falei, uhum, cara, eu vou para lá sim, porque é uma oportunidade para eu pegar tudo isso do início, né, pegar o que, por exemplo, na Ubisoft muito já estava consolidado, a Ubisoft é uma empresa de 86, então, pô, são anos aí de mercado. E aí, com a Krafton, eu peguei o começo do escritório no Brasil, e aí eu fui lá participar com eles. E foi, nossa, foi muito legal também, cara. Trabalhar na Krafton foi uma experiência incrível, porque a equipe era excepcional, foi a melhor uhum. equipe que eu já tive na vida, com certeza, assim, o pessoal aqui do Brasil, e o Bullet, né, o Esteban, que cuidava da parte da América Latina. A nossa equipe regional era excepcional, e eu aprendi muito, mas eu também tive uma oportunidade para mostrar algumas coisas, ensinar algumas coisas da parte de evento, principalmente, da parte de organização de comunidade. Eu fiz o programa de parceiros, tanto que não demorou muito para que eu passasse de gerente de comunidade para gerente de marca, né, o brand manager. E aí eu tinha um papel mais estratégico, mais dos bastidores mesmo. E pô, aí eu assumi campanhas como a campanha que a gente fez com o Neymar, né, a skin do Uhum. Netenho que a gente lançou. Então eram coisas bem, bem grandes, assim, e que também acabei aprendendo bastante, né, tendo uma perspectiva mais de planejamento, eu aprendi bastante, e era muito gostoso trabalhar lá, cara. O pessoal era muito legal, o pessoal aqui, eu converso até hoje, a galera do Brasil, mas infelizmente rolou um corte, né? Eu acho que você também sabe que muitas empresas depois da pandemia fizeram vários Sim. cortes, né? Vários, vários, vários cortes. Uhum. Tudo, Google, YouTube, Facebook, né? Desde das grandes empresas até os produtos delas tiveram cortes aí gigantescos e na PUBG acabou rolando isso. Foi uma crise geral, né, que ninguém estava esperando, né? É, E infelizmente aconteceu isso até em pequenas empresas, né, cara? sim. No meio do jornalismo também, né? O tanto de gente naquela época, colegas seus que você viu aí, tipo, caindo fora, não caindo fora, tipo, sendo cortados também, fazendo parte desses cortes aí, né?
Aham. E até hoje eles estão atrás, né, de uma oportunidade nova também. Então, é triste. Espero que uma hora, tipo, melhore e volte a chegar naquele patamar desejável também. Mas legal que você teve essa experiência. Uma pergunta que eu tenho é que, assim, você estava numa empresa que era uma empresa voltada a um jogo, né? Que é o PUBG, Uhum. né? Rolava aquela coisa de tipo, putz, é legal, o jogo bacana, mas você queria ter, tipo, mais variedade, alguma coisa do tipo, porque na Ubisoft era vários jogos, né? No Baixa que era vários jogos. Rolava isso ou dava tempo de pensar assim? Então, rolava, mas felizmente eu já tinha tido uma boa dosagem, né, de variedade de games. Aham. Mas rolava, assim, na Krafton eu trabalhei em outros jogos também. Eu trabalhei em jogos menores, né, tem o Moonbreaker, que é um jogo de pintura de miniaturas, que eu trabalhei Uhum. bastante nele, o PUBG Lite, que era uma versão mais leve do próprio PUBG, o New State, que era a versão para celular. A gente acabou trabalhando em algumas outras franquias e também outras versões do próprio PUBG. Mas o meu papel, eu não jogava mais, não apresentava mais, eu fiz algumas apresentações, eu fiz live com o Neymar, né, lá em Paris, Uhum. fui lá fazer o quadro com ele, mas o meu papel era mais estratégico, e isso me deixava aberto para muitas possibilidades, né, de fazer Ah, sim. campanhas, pô, fiz campanha com o Vin Diesel brasileiro, fiz campanha, como eu falei, com o Ah, Neymar, que eu o tenho. Júnior do Bem? Não, não é ele, é um outro, é o que participou do Pânico na Record lá, Ah, tá. É que enfim. E aí eu tinha mais essa aproximação de pegar o PUBG, que era um jogo, como você falou, né, que já tinha um certo tempo e que era o nosso principal foco, e trazer coisas diferentes para ele. Então eu trouxe no próprio jogo, quando a gente não tinha nenhum lançamento de temporada, eu fiz o PUBG Fest, que era o festival do PUBG, que a gente Uhum. dava prêmios para a comunidade, para os criadores, o sistema de parceiros também eu cuidei. Então foi legal por isso, né, para ver mais a parte dos bastidores e também trabalhar mais nos bastidores. E aí, quando você saiu de lá, né? Você voltou recentemente para os live stream. Você ficou Isso. um tempo meio off? Eu fiquei uns meses off, eu saí da PUBG, eu acho que foi em março, e eu voltei com as lives em maio ali. Então foram alguns meses, e aí depois de trocar ideia com bastante gente, me convenceram e eu também me convenci a retomar aí os meus conteúdos. E agora estou aí Legal. com o meu canal, né, o canal do Sotobelo, fazendo tanto lives quanto também conteúdos em vídeo para o Instagram e aprendendo muito, né? Mesmo com 16 anos aí trabalhando na Uhum. indústria, é um novo projeto e eu tô de cabeça aberta, né? Mudando bastante coisa, aprendendo bastante, vendo bastante gente aí que tá bombando e sempre fazendo o que eu sei fazer, que é ser eu mesmo ali, jogar e trazer informação para a galera. Infelizmente tem bastante gente já me dando força, bastante gente dando suporte, as oportunidades estão surgindo e está sendo uma experiência bem legal, principalmente da parte pessoal, assim. Eu acho que para minha cabeça está sendo o melhor momento da minha vida. Assim, tá sendo um momento em que agora estou quase falando numa parte de terapia aqui, Não, à vontade, por mas, favor. mas é algo que para a saúde mental está sendo bem importante, assim, está sendo bem importante para mim, está sendo é, uma jornada de autoconfiança, uma jornada também de acreditar no que eu faço, né? Acreditar que o que eu faço é legal, não se auto-sabotar. Então, esse processo, assim, e de também ter amigos ajudando muito, cara. Nossa, a galera, o Luan, o Danilo e a Gabriele, que é o pessoal que cuida do canal comigo. O Danilo era da Resistência, né? Ainda é da Resistência Uhum. PJ. Ele cuida da parte de design, né? E, pô, eles fazem tudo na broderagem, assim. O Luan também trabalhou comigo no Baixa Aqui. A Gabriele, minha parceira, e que me ajuda também na parte aí mais de produção, mais na organização. E a galera acredita muito em mim, cara, muito em mim. Então, eu não fazer, eu não levar esse projeto para frente agora seria uma decepção para mim e para muita gente, assim. Então,
eu tô fazendo isso por mim e pelos outros e tem sido muito recompensador. Deve dar uma sensação também, é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo também dá aquela nostalgia, né? Dá, cara. Quando você fazia aquelas coisas lá do tempo PJ, né? Tipo, jogando coisas variadas. Eu imagino, assim, deve estar sendo É, uma experiência muito louca, mano. é uma mistura, assim, de sentimentos, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que tentar pegar um público novo, eu, obviamente, a galera que é da Resistência, o pessoal das antigas, tá aí comigo. E o pessoal, pô, falando, ó, eu tinha 12 anos quando eu te assistia, agora eu tô com 22, ó, eu tinha 15, agora eu tenho 25, tenho filho. Então, pô, é um negócio muito massa, cara. É uma energia, assim, tão cultivada por tanto tempo, cara, é tão poderosa que é um sentimento inexplicável. Eu tinha, acho que uns 22 quando eu te assisti, e agora eu tô com 34. Eu tô com 34 também. Eu fazia lá com os. A gente tem a mesma idade, então. Estamos quase juntos aí, praticamente. E Aham. você já falou dos jogos que você jogou aí, do Street Fighter, do Zelda, do Elden Ring. Mas você tá, o Armored Core que você tá jogando agora, tem mais algum jogo esse ano que você tá tipo, na expectativa pra jogar? Tipo, provavelmente você vai jogar em live, né? Aham. Olha, eu quero muito ver o Starfield, ver como que vai Starfield. ser o rolê do Starfield. Eu acho que tem bastante coisa para provar aí do lado da Bethesda. Sim. Eu sou um grande fã de Fallout 3, né, o meu favorito da série, mas também sou um grande fã decepcionado. Ah, sim. Então, eu acho que a Bethesda vai trazer muita coisa com Starfield e eles estão prometendo aí entregar tudo e mais um pouco, né? Já até saíram algumas Sim. análises, o pessoal falando que é o jogo que menos tem bug da Bethesda. Tem o Alan Wake também, o Alan Wake 2, que eu acho que vai ser muito legal, eu gosto muito do estilo de narrativa do Alan Wake. E logo tem o Silent Hill, né? Que eu tô esperando bastante também. Aí mais pra frente também o remake do Metal Gear. Eu tô com os clássicos ainda, esperando esse revival aí. E da Nintendo eu sempre espero o melhor, né? O Nintendo depois do Zelda, do Tears of the Kingdom, eu achei que não dava para melhorar o Breath of the Wild, eles melhoraram no Tears of the Kingdom, então agora que vier da Nintendo, o Mario Wonder, o Super Mario Mario Wonder, RPG cara. também, que vem o remake, né? Eu tô bem ansioso. Cara, esse ano tem bastante coisa. Você abre a lista de outubro ali, o tanto de lançamento que tem, é difícil acompanhar tudo. Esse ano eu tava até conversando com o pessoal, tá difícil. Uma coisa que o pessoal sempre pauta a conversa deles, né? É falar, tal jogo vai ser Game of the Year, né? Hoje em dia parece que Aham, tudo gira em torno ao Game of the Year. Esse ano eu acho meio complicado escolher um só, viu? aham, Tipo, saiu tanta coisa boa que eu assim, falar, qual que é o Game of the Year pra você? Eu falo, cara, não sei. aham. Você não tem nenhum palpite? Não tem nenhuma uma aposta Não, aí? não, cara, é muita coisa boa, mano. Tipo, a gente teve só esse ano. Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Final Vai. Fantasy XVI, o Zelda que eu não joguei, mas eu sei que tá da hora. Aham, Vai sair aí o Spider-Man 2, que é um jogo que eu tô esperando sim. bastante. Teve o Armored Core agora também. Vai ter Sea of Stars, que também já tá pra sair aí. Uhum. Cara, assim, é muito jogo. O Star Wars Jedi Survival, que foi foda pra caramba, adoro essa franquia. Aham. Então, assim, é difícil chegar todo mundo e falar, putz, esse aqui é o melhor de todos, sabe? É. Eu tenho um palpite. Diga aí. Eu acho que o melhor jogo do ano vai ser o Baldur's Gate, cara. Também, ó, outro jogo que o pessoal tá falando bastante. E que tem Assim, chance. eu acho que ele é muito simbólico como jogo. Ele é um jogo que ele bate de frente com muitos consensos aí da indústria, né? Muita coisa que a galera evitava fazer por achar que não ia dar certo. Eles foram lá e fizeram um jogo em turno, fizeram um jogo super aprofundado, um jogo que é puro RPG e a galera amou esse jogo. Então eu acho que a indústria deve o prêmio para ele, mesmo que ele não seja o jogo Sim, do ano, eu acho que ele merece só por ser tão icônico. Mas como você falou, cara, tem muita coisa boa. Eu falo Baldur's Gate mais com uma perspectiva de
o quão importante ele é para a indústria. Não necessariamente ele é o melhor jogo do ano, mas ele é um jogo relevante, um jogo que merece destaque pela importância que ele teve. Eu acredito que melhor RPG ele leva. Eu também acho. Mas vamos ver, tem bastante coisa. Tem. Esse ano teve o Final Fantasy XVI também, que eu gostei. Particularmente eu gostei. E vai sair agora um chamado Sea of Stars. Talvez quando esse episódio for ao ar já vai ter saído. E esse Sea of Stars ele é muito inspirado em Chrono Trigger. Então o pessoal tem um pessoal que tá numa expectativa aí pra ele. Vamos ver aí como é que vai ser. Eu vou acompanhar a premiação. Eu vou ver o que vai ser distribuído de prêmios esse ano. Porque esse ano eu acho que foi um ano que essa geração atual que a gente tá foi o ano que fez ela engrenar de vez, né? Certeza. Tava um pouco parado, mas agora engrenou pra caramba mesmo esse ano. A gente teve a própria pandemia, né? Acabou dando uma segurada em tudo, né? No mundo. Foi. E agora... Teve escassez de console. Nem todo mundo comprando. Eu lembro que o God of War, o Ragnarok, ele ia ser a princípio exclusivo do PlayStation 5. Só que ele não foi porque... Não tinha PlayStation 5. Até todo aquele lance da escassez das peças e os consoles estavam muito limitados nos estoques. Então, eles decidiram ali esticar um pouco aquela geração passada para mais do que ela. Tem muita gente reclamando ainda que ela tá acabando. Mas, na verdade, já era para ter acabado antes disso. O plano era que antes já tivesse sido acabado. Mas, infelizmente, teve a pandemia no meio do caminho. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast, você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Eu espero que para ti tenha sido uma experiência tão legal quanto foi para mim. E eu vou deixar aqui o microfone aberto para você fazer a sua divulgação aqui, onde a galera pode acessar seu trabalho, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais. O microfone é seu. Boa, obrigado, Alfredo. Muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Que legal que a gente conseguiu gravar. E agradeço a todo mundo aí que tá ouvindo, né? E, pessoal, pra galera que quiser me acompanhar, eu tô aí em todas as redes sociais, principalmente no Instagram e na Twitch, né? Só procurar lá Sotobelo com 1T e 2 L's. Então, Sotobelo, eu posto vídeos no Instagram todos os dias e na Twitch eu faço live de segunda a sexta. Quem quiser também, eu tô no TikTok, no YouTube. O YouTube a gente tá engrenando mais agora, quero postar uns conteúdos maiores, uns conteúdos mais premium, mais com a cara de BJ. E é isso, cara, tá sendo bem legal, tem bastante coisa pra gente conversar, pra galera aí que gosta de notícias, que gosta de curiosidade de games. O meu canal lá tá aberto para vocês, então convido todo mundo aí a acompanhar. E Resistência BJ para sempre, né? Não posso deixar de dizer. Tamo junto. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, clique no botão seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. Também estão postando os episódios no YouTube aí. Para vocês que não têm trabalho de baixar o Spotify ou que não tem conta no Spotify, tá lá também para vocês escutarem a partir do episódio que vem, obviamente. E sigam a gente também nas redes sociais. Me sigam lá, Carvalho_Alf, tanto no Twitter como no Instagram, porque é lá que eu posto sempre as novidades do Spidercast, tanto as agendas da semana como sempre sai episódio novo. Carvalho_Alf, e lá vocês podem conversar comigo também, beleza? A gente se vê na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.